Olá, meu querido, minha amiga, mais uma semana estamos juntos. E essa semana a gente vai falar sobre refluxo. E aí, você já ouviu falar sobre refluxo? Causa queimor, azia, aquele mal-estar, dores na região ali do estômago. E isso é causado pelo quê? Pelo aumento da acidez ou por uma baixa da acidez no estômago? Pois é, vamos descobrir. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria chamar você aí para que você siga a gente no nosso canal. Toda semana a gente tem um vídeo novo com informações curtas e rápidas que vai ajudar a modificar a sua vida. Então, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tá certo? E se você gostar do conteúdo, compartilha com os amigos, tá certo? Grato! Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o refluxo. O refluxo, pessoal, ele nada mais é do que exatamente que o pH do estômago ele começou a se elevar. E quando ele se eleva, ele diminui a sua acidez. Então, o refluxo é causado pela baixa da acidez no nosso estômago, tá certo? E o estômago ele é ácido, ele tem um motivo para ser ácido. Tá certo? Deus fez isso de propósito. Afinal de contas, quando você come os alimentos, tudo entra pela sua boca. E para não contaminar, ele passa ali a primeira barreira ali, o estômago. A produção dos ácidos misturado com os alimentos vai matar bactérias, vírus, tudinho. Tá certo? E ali também essa acidez é proposital. Por quê? Porque a gente vai digerir os alimentos, principalmente as proteínas que vão ser degradadas em aminoácidos que vão ser absorvidos pelo nosso organismo. Então, o refluxo não é causado pelo aumento da acidez, ele é causado exatamente pela baixa da acidez do estômago. E por que isso acontece? Tá certo? O que acontece? Existe o estômago, quando termina o estômago, a gente tem uma válvulazinha que é o piloro, tá certo? E essa é a comunicação que é feita com o estômago e com a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. Então, esse pilorozinho, ele só abre se o pH do estômago estiver bom. Quando o pH do estômago começa a ficar ruim, tá certo? O que é que acontece? Ela não abre. Não abrindo esse piloro, o alimento não passa, tá certo? E aí a comida vai subir, e aí a gente vai ter exatamente que é o refluxo, a esofagite, quer dizer, a dor, queimou, incômodo, esse incômodo causado exatamente pela diminuição da acidez do nosso estômago. E aí, como é que você faz para consertar isso? É simples, tá certo? Você vai utilizar uma coisa que a gente chama de cloridrato de betaína. O cloridrato de betaína, ele vai melhorar o pH, a acidez do nosso estômago. E com que objetivo você vai utilizar? Como é que você vai utilizar isso? Você vai utilizar, em média, o cloridrato de betaína de 200 a 300 miligramas. Você manda fazer em cápsula, não vende em farmácia, tá certo? Tem que ser manipulado, tá certo? E aí, dependendo da sintomatologia, se for muito grande, você usa 300 miligramas, mas se for pequeno, você inicia aí com 200 miligramas. E como é que você usa o cloridrato de betaína? Você vai utilizar antes do almoço. Você toma uma cápsulazinha antes do almoço, tá certo? E começa a comer na mesma hora, tá certo? E dependendo, se o refluxo estiver muito forte, estiver incomodando muito, você pode utilizar até 3 vezes por dia, antes do café, antes do almoço e antes do jantar. O normal é se utilizar sempre antes do almoço, tá certo? Mas o que acontece? Como está muito pesado, você utiliza nas 3 refeições. Quando for melhorando o teu estômago, você vai diminuindo. Passa a ser só 2 vezes antes do almoço e antes do jantar. Depois você fica só utilizando antes do almoço, que é o normal. Se porventura acontecer alguma coisa, aí tem um problema emocional, atacou, descompensou o estômago de novo, o que acontece? Você aumenta a dose de novo, vai ficar antes do almoço, antes do jantar, se for o suficiente, tudo bom, senão você bota antes das 3 principais refeições aí, tá certo? Então, é algo simples de ser tratado, e não use os omeprazóis da vida, tá certo? O omeprazol, ele causa efeitos colaterais absurdos, ginecomastia, hipovitaminose, porque não vai fazer com que você absorva as vitaminas e os minerais necessários através dos alimentos. Então, o omeprazol não é uma medicação saudável para a gente utilizar. Inclusive, se você entrar lá no nosso IGTV, tá certo? A gente tem
um vídeo só falando sobre o uso do omeprazol e os efeitos colaterais que ele pode dar. Então, pessoal, respondendo aí, refluxo é causado pela baixa da acidez do nosso estômago e não pelo aumento, tá certo? Usar omeprazol não resolve e o que vai melhorar é a utilização do cloridrato de betaína que você deve utilizar, tá certo? Então fica aí tudo de bom para vocês aí. Na próxima semana a gente se encontra novamente. Aquele abraço.